Shalom, queridos, Deus abençoe sua vida, amém? Capítulo 22 do livro do Gênesis, versículo 5, quero compartilhar com vocês um texto aqui, no versículo 5 do capítulo 22, que diz assim: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. O que tem esse texto? No capítulo 22, do versículo 1 até o versículo de número 22, 23 e assim por diante, encontramos Deus, ele levando Abraão até o limite do que um homem possa ter de fé. Não é à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé. Homem esse que teve uma fé chamada fé provedora. E aonde eu descubro que ele teve uma fé provedora? Uma fé que cria na provisão de Deus, melhor dizendo. Versículo 5, que nós tomamos por base nesse texto que eu irei em rápidos minutos falar para os amados irmãos. O texto diz que Deus ele vai tentar a fé de Abraão. Ele vai pedir Isaac em sacrifício. E a Bíblia diz que Abraão ele chama dois dos seus moços, dos seus servos, juntamente com Isaac, seu filho, a qual seria o pedido de Deus em sacrifício. Leva todo o material que deveria ser levado, cutelo, fogo, lenha, sobre o lombo daquele jumento, possivelmente. E a Bíblia diz que eles caminharam 3 dias. Eu chamo a sua atenção, 3 dias que Abraão certamente ele caminha sem dizer para Isaac que ele seria o sacrifício, sem falar para os seus moços que ele estaria levando o seu filho para ser sacrificado, para obedecer à voz de Deus. Mas eu aprendo muito aqui com esse texto. Eu aprendo que o homem ele precisa confiar no Senhor, seja qual for o querer de Deus para as nossas vidas, seja qual for a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se ela é boa, se ela é perfeita, se ela é agradável, devemos estar na dispensação da vontade do Senhor. Não é fácil ter que ouvir de Deus que Ele está pedindo um dos nossos filhos. Deus ele vai pedir o filho de Abraão, os filhos da promessa, Isaac, aquele mesmo filho que ele tinha dado a ele na sua velhice, tinha abrido a madre da sua esposa, que era estéril até então. Na velhice ela deu a luz a Isaac. Amados, Deus vai pedir Isaac em sacrifício. Eles vão andar 3 dias. Imagina os senhores, imagina você que está me vendo, que vai assistir esse vídeo, um pai caminhando 3 dias sabendo que ele estava levando seu filho para o sacrifício. Mas em nenhum momento, querido, eu quero acreditar que Abraão duvidou que Deus providenciaria um cordeiro para o holocausto. Abraão não leva um cabrito, Abraão não vai levar uma rola, não vai levar uma pomba, não vai levar um novilho, como era de costume alguém que ia prestar um sacrifício a Deus levar. Mas a Bíblia diz que ele está levando Isaac. Deus tinha pedido Isaac em sacrifício. E a Bíblia diz, queridos, que eles caminharam por 3 dias. E no versículo de número 4, a Bíblia diz que ao 3º dia, Abraão ele levanta os seus olhos e Deus vai mostrar o monte a qual seria o lugar do sacrifício pedido por Deus a Abraão. Eu imagino que Deus vai dizer a Abraão: esse é o monte. E como nós conhecemos um pouquinho da história, nós sabemos que hoje esse monte é exatamente onde fica aquela cúpula dourada em Israel, em Jerusalém. Quando você vai em Jerusalém, próximo ao Muro das Lamentações, bem próximo, você vai ver, ou por vídeo, se você não for, ou por foto, aquela cúpula dourada. Ali é exatamente o local aonde foi o lugar aonde Isaac seria imolado por Abraão. Mas a Bíblia diz, querido, que quando ele levanta os olhos, ele viu de longe o lugar onde seria o sacrifício. Mas o que me chama a atenção mesmo é o versículo 5 que nós lemos. O versículo 5 aqui,
eu descubro por que esse homem é conhecido como o pai da fé. Homem esse, querido, que ele teve uma convicção, uma certeza tão grande em seu coração que Deus providenciaria um cordeiro substituto para o lugar de seu filho. Olha o que esse homem vai fazer, olha a atitude dele. Versículo 5: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Repare no texto que ele está usando o plural, iremos e voltaremos. Ele não está dizendo que ele iria com Isaac e voltaria sozinho, ele está dizendo voltaremos. O que é isso? Fé num Deus que providencia um milagre, fé provedora, fé que faz a mão de Deus se mover em nosso favor. Todas as vezes que nós temos uma atitude como essa, o Senhor ele move os céus, ele descortina os céus. O Senhor move as suas mãos em favor do homem, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ou seja, Abraão aqui está fundamentando a sua fé em Deus. Se é o firme fundamento, então ele está fundamentando a sua esperança em Deus, que Deus substituiria Isaac lá no Monte Moriá. Oh glória! Abraão está dizendo para os seus moços, fique aqui com o jumento, porque nós vamos prestar um sacrifício, em outras palavras, nós vamos prestar uma adoração a Deus, mas voltaremos a vós. O texto diz que assim fizeram, né? Aí versículo 6, a Bíblia diz que tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, ou seja, sobre os ombros de Isaac, né? E tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Abraão até então não tinha dito para Isaac que ele seria o sacrifício, que ele seria o cordeiro pedido por Deus, mas ele vai revelar agora no caminho. Versículo 7, então falou Isaac a Abraão seu pai, ele disse, meu pai, e ele disse, eis-me aqui meu filho, e ele disse, eis que o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ele vai perguntar ao seu pai, pai, está o fogo, está a lenha, está o cutelo, está tudo aqui, mas eu não vejo nenhum cordeiro, eu não vejo nenhum cabrito, eu não vejo nenhum novilho, eu não vejo uma pomba, eu não vejo uma rola. Certamente ele vai questionar ao seu pai, como o texto diz que ele vai questionar, vai perguntar ao seu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? Ele não viu. Aí Abraão vai revelar que Isaac seria o cordeiro pedido por Deus. Mas olha o que Abraão vai dizer para Isaac. É um homem que sempre usou, aleluias, a sua esperança como fundamento em Deus. Porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então ele esperava, o seu fundamento estava na esperança que ele tinha no Senhor. Aí versículo de número 8, então disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Em outras palavras, meu filho, não é que o texto está dizendo, mas em outras palavras, meu filho, o cordeiro pedido a você, mas Deus, ele vai proverá. Deus, ele vai prover um cordeiro para o holocausto. E o texto diz que ambos caminharam juntos. A Bíblia não vai dizer que Isaac questiona o seu pai, né? Por que daquela decisão de Deus? Nada. Mas no versículo de número 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Queridos, Abraão aqui está levando à frente o pedido de Deus. Abraão está na total dependência do Senhor? Sim. Abraão está confiando que Deus providenciaria um cordeiro para o holocausto? Sim. Abraão deixou a sua fé titubear, vacilar? Não. Abraão está levando o plano de Deus em ação. O que eu aprendo aqui, queridos? Ei,
Deus muitas das vezes leva-nos ao limite da nossa fé, mas é quando nós chegamos no limite da nossa fé é que o milagre acontece, é que o milagre chega. Sabe por quê? Porque Ele é Jeová Jireh, o Deus da providência. Porque milagre é aquilo que acontece quando parece que nada vai dar certo, quando ninguém acredita em nada, acontece um milagre. Abraão está sendo levado ao limite da fé e ele está se deixando ser levado, ele está acreditando em Deus, mas ele está colocando os planos de Deus em ação. Lembra de Jó? Estava tudo conspirando contra ele, leproso, fedendo, não é? A sua esposa tinha dito para ele: amaldiçoa o teu Deus e morra. Os seus amigos o tinham abandonado, queria que ele confessasse um pecado que ele não tinha cometido, tinha perdido seus 10 filhos, tinha perdido camelos, jumentos, pessoas ao seu dispor, tinha perdido tudo, mas ele vai dizer: eu sei em quem eu tenho crido, o meu Redentor, ele vive. O que é isso? É esperança, é ter fé fundamentada em Deus, que enquanto há vida, há esperança, e se a sua esperança está em Cristo, você está fundamentando a tua fé nele, a tua esperança nele. E a Bíblia diz que agora Abraão, ele vai colocar o plano de Deus em ação, a petição de Deus em ação, e quando ele se prepara para imolar o seu filho, versículo 10, estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Aí o versículo 11, nós encontramos aqui como vale a pena confiar em Deus. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto sei que temes a Deus. Não me negaste o teu filho, o teu único. Ei, no final do versículo de número 12, nós encontramos aqui o próprio Deus dizendo para Abraão, porque anjo não tem filho. O texto é bem claro em nos dizer: não me negaste o teu único filho. Queridos, em outras palavras, Jeová Jireh estava dizendo para Abraão: não imola, não mata, não precisa você fazer mais nada, porque eu sei que tu temes a Deus. Não me negaste o teu único filho. Aí versículo 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em um lugar do seu filho. E chamou o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor Deus proverá. Queridos, o que eu aprendo aqui? Quem levou aquele cordeiro? Quem levou aquele carneiro, como está no texto, em outras traduções, um cabrito? Quem levou? A própria Bíblia diz que Isaac vai questionar para o seu pai: pai, está o fogo, a lenha, o cutelo, mas e o cordeiro? E o carneiro? E o cabrito? Aonde está o cordeiro para o sacrifício? Lembra que Abraão vai dizer: filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Em outras palavras, se Deus proverá para si, porque ele seria o cordeiro. Abraão está crendo no milagre, o milagre aconteceu. O texto diz que quando ele está para executar o seu filho, o anjo disse: não faça tais coisas, sei que tu temes a Deus, não negaste o teu único filho, a quem tu amas. Ei, aleluias, apareceu um carneiro, outras traduções um cabrito, ou um cordeiro amarrado de pés e mãos berrando. Abraão entende que aquilo ali era uma provisão de Deus, o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Valeu a pena ele acreditar e fundamentar a sua fé, que lá no versículo 5 que nós lemos, que ele estava dizendo para os seus moços: olha, nós iremos, eu e o moço iremos, mas voltaremos a vós. Ele fundamentou ali a sua fé na esperança no Senhor, a sua esperança em forma de fé no Senhor. E o texto diz que ele vai pegar aquele cordeiro e vai imolar no lugar do seu filho, vai sacrificar a Deus no lugar do seu filho. O que eu aprendo aqui? Ali é uma forma já apontando para Jesus, cordeiro morto desde a fundação do mundo. Isaac teve um cordeiro substituto para ele, Gênesis capítulo de número 22, versículo 13. Mas Jesus, ele foi o próprio cordeiro que substituiu a humanidade na cruz do Calvário.
Gênesis capítulo 22, versículo 13, ele é cordeiro substituto. Êxodo capítulo 12, versículo 4, ele é cordeiro prefigurado e cordeiro repartido. Quando Israel vai sair do Egito, Deus disse para Moisés: Moisés, junte as famílias se ela for pequena para um cordeiro, mate-o, molhe-o, né? Coma a carne deles assada no fogo, não pode ser crua, aleluias, e nem tampouco cozido, mas assada no fogo. Se a família for pequena, que reparta, ou seja, que se ajunte com a outra, cordeiro repartido, cordeiro prefigurado. Nós encontramos também no capítulo de número 53 do livro do profeta Isaías, que ele foi cordeiro profetizado. Quando o próprio Isaías, muito antes mesmo do sacrifício vicário de Jesus, ele vai dizer assim, ó, e ele levou sobre si as nossas dores, as nossas aflições, as nossas enfermidades. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. João capítulo de número 1, versículo de número 29, ele foi cordeiro anunciado. Quando Jesus foi para ser batizado por João o Batista, que João olhou para Jesus e ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ei, vale a pena confiar nesse Jesus, vale a pena fundamentar a nossa fé nesse Deus, um Deus que é Jeová Jireh, um Deus da providência. Deus abençoe a sua vida, querido. Se você pode, compartilhe esse vídeo, deixa Deus te usar, dá uma força para o nosso canal, né? Dá um like aí, ative o sininho, se inscreva, você que ainda não é inscrito, ajude o nosso canal a crescer, porque crescendo o nosso canal, a palavra de Deus também, ela vai continuar sendo divulgada. Amém, amados? Deus abençoe, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.